Olá, seja bem-vindo ao Dev.net. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com Model Binder. Eu quero mostrar aqui como criar um Model Binder. E para a compreensão deste vídeo, você precisa entender como o Model Binder funciona, certo? Então, se você não sabe como funciona o Model Binder, dá uma olhada aqui no vídeo que eu coloquei ao lado aqui. Você dá um clique aqui, assiste como funciona, assiste o que você deve fazer para implementar, para utilizar e etc. Volta para cá. E se você já sabe como funciona, então você não vai ter problema nenhum para compreender o exemplo que eu vou mostrar para você aqui. A primeira coisa que a gente vai precisar para criar um Model Binder, sempre, é um motivo. A gente precisa de um bom motivo para isso. Em modos gerais, a gente não precisa criar Model Binder nenhum. Se você está tendo algum problema aí com o preenchimento do seu model, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Então, é importante se atentar a isso. Você não vai sair criando Model Binder à torta à direita só porque é possível criar, certo? Então, aqui neste vídeo aqui, eu inventei um cenário. O cenário é o seguinte, eu tenho um model com 3 propriedades, nome, e-mail e idade, e apenas um input no meu formulário. Esse um input vai receber os 3 valores separados por ponto e vírgula. Então, eu vou colocar nome, ponto e vírgula, e-mail, ponto e vírgula, idade, ponto e vírgula. E eu vou construir um model binder para quê? Para preencher o meu model, para preencher a minha classe com as 3 propriedades, direitinho lá, nome, e-mail e idade. Como se existissem os 3 campos no meu formulário, tá? Então, este é o meu cenário aqui, esse é o cenário que eu inventei para montar esse exemplo. Certo? Compreendido o nosso cenário aqui, a gente já pode dar uma olhada aqui na implementação. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa aqui é implementar a interface iModelBinder. Essa interface ela está dentro do namespace system.web.mvc e ela possui apenas um método, que é esse método aqui com essa assinatura. Ela retorna um objeto, o nome do método é bindModel e ele recebe 2 parâmetros, controllerContext e modelBindingContext. Essa é a assinatura do método que a gente precisa implementar. Feito isso, a gente só precisa colocar a nossa lógica dentro do método bindModel. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar aqui é recuperar o valor que foi digitado no input. Como eu faço isso? Eu faço isso dessa forma aqui. bindingcontext.valueProvider.getValue. E eu passo como parâmetro para o getValue o name do input, o nome do input. Então, no meu caso aqui, no meu exemplo, o nome do input é nome do campo. Tá? Eu coloquei dessa forma aqui de propósito para chamar a sua atenção. Você vai colocar o nome do seu input aqui para recuperar o valor no request, ok? Dito isso, a gente pode passar para o próximo passo, que é criar o nosso model state. O model state para o value provide result que eu acabei de recuperar. Então, eu preciso fazer essa associação aqui, fica value igual a variável que contém o value provide result. E eu crio o model state para guardar qualquer possível erro que ocorra durante o preenchimento do meu model. Assim ele vai funcionar como qualquer outro model bind. Exemplo, eu tenho lá um campo que deveria receber um inteiro, eu coloco uma string, eu tenho um erro de preenchimento, eu tenho um erro no meu modelo, e eu consigo verificar isso no meu controller. O meu model bind que eu estou criando agora, eu quero que ele funcione da mesma forma. Então, para isso, eu preciso criar esse model state associado ao meu value provide result. Na sequência, eu crio o meu resultado. Qual será o resultado desse model binder? O meu model, o model que eu tenho aqui, que tem as 3 propriedades, nome, e-mail e idade. Certo? Então, esse é o meu resultado. De início, ele está igual a null. E dentro do try-catch, eu vou tentar preencher o meu model com o valor que eu peguei do input. Então, o que foi digitado lá, eu vou utilizar aqui, ok? Eu coloquei dentro do try-catch porque isso pode dar um erro, né? Eu espero um formato, se vir um formato errado, eu espero que dê um erro, eu vou colocar esse erro dentro do model state e tudo vai funcionar do jeito que deve funcionar. Esse bloco dentro do try-catch é uma tentativa de preenchimento do model. Então, dentro da classe ValueProvideResult, que está na variável ValueProvideResult, eu tenho a propriedade do tipo string ItendedValue. Essa propriedade ela contém o valor digitado pelo usuário no input, ela é do tipo string. Eu utilizo ela para recuperar o que efetivamente o usuário digitou lá no formulário. Então, eu dou aqui attemptValue.split, splitando por quê? Por ponto e vírgula. Eu sei que o valor deve ser digitado, que eu devo receber 3 valores digitados por ponto e vírgula. E se o cara não digitar isso? Se o cara não digitar isso, eu vou ter uma exceção, eu vou ter um erro. E aí eu vou guardar esse erro dentro do meu model state. Simples desse jeito. Se o cara digitar alguma coisa errada, não tem problema nenhum, eu coloco esse erro dentro do meu model state e consigo recuperar
onde deve ser recuperado, certo? O meu model state aqui, eu preciso associar o meu binding context. O binding context contém todos os model state de todos os binders que rolou durante esse request, tá? Então eu coloco o meu model state dentro do meu binding context e retorno o resultado. Se eu conseguir preencher o model sem problema nenhum, eu vou retornar o model preenchido do jeito que deve ser. E se eu tiver algum problema, eu guardo esse erro dentro do model state e retorno o model nulo. Bom, a gente acabou de digitar o model binder, não tem mais nada para fazer aqui. A gente precisa agora registrar esse binder dentro da framework. A gente precisa avisar que a gente tem um binder customizado aqui. Eu faço isso dentro lá do global asa-x, dentro do método application_start. Então eu vou fazer dessa forma aqui. modelbinders.binders.add, passando dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o tipo, então eu faço dessa forma aqui, type of meu model. E o segundo parâmetro é qual a classe que deve ser utilizada para fazer o binder desse tipo aqui. No caso seria a minha classe, né? A classe que a gente acabou de escrever, meu model binder. Então o que eu estou falando aqui, toda vez que você tentar preencher a classe meu model, toda vez que você tiver como desafio aí preencher o meu model, você vai utilizar uma instância da classe meu model binder. Então quando eu colocar lá na action que o parâmetro é meu model, ele vai utilizar a nossa classe aqui, a classe que a gente acabou de implementar. Bom, agora só falta testar, então eu vou criar um formulário bem simples, nada de novo aqui. O único lembrete é que o nome do nosso input precisa ser nome do campo, senão o bind não vai funcionar. A gente já viu isso, né? Então eu fiz questão aqui de mostrar para você, ó, eu vou criar um formulário com apenas um input e esse único input tem na propriedade name nome do campo. Eu escrevi aqui minha action, eu coloquei um breakpoint aqui para a gente conseguir ver se preencheu ou não. Eu vou digitar aqui um nome, ponto e vírgula e-mail, ponto e vírgula uma idade. Submeto, eu parei no meu breakpoint aqui, eu posso dar uma olhada que ele foi preenchido corretamente, tudo funcionando do jeito que a gente esperava. E é isso. A gente vai ficar por aqui neste vídeo, espero que você tenha curtido, espero que você tenha se informado também. Se curtiu, não esqueça de dar um like, eu aguardo você numa próxima atualização. Inscreva-se no canal, assim você fica sabendo da próxima atualização. Um abraço e até lá!